Olha, a gente vai abrir aquela nossa conversa aqui com o economista, professor universitário Lucas Sorgato. Professor Lucas, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom, ouvindo aí a reportagem da Beatriz Roscoe, a gente fica no mínimo arrepiado, além de assombrado com o que a gente percebe da economia. Embora a gente sinta isso, né, professor? É só sair de casa e ir para qualquer lugar onde precise consumir qualquer produto, professor. É exatamente isso, Elias. Bom, esse ano, então, de 2022, é um ano que é bem específico, né, Elias? Vamos entender. Primeiro, a gente tem que ler esse ano, como a reportagem colocou, tá? É um ano que ele é espremido por eventos. Vamos lá, ele inicia com resquícios ainda da lógica pandêmica. Então, ele está sendo espremido aí por esse ponto. Já no final do ano, você tem a eleição, que está espremendo a outra ponta, tá? E você tem aí, nesse meio tempo, de fato, a guerra lá da Ucrânia. Lucas, como que cada um vem afetando mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Primeiro, no caso da pandemia, aliás, tem uma melhora na comparação econômica com os anos anteriores, comparando com 2020 e 2021, tá? Então, você tem aí um crescimento estimado para 2022 de 3%, porque a base de comparação era muito baixa anterior. Tudo bem. Quando a gente vai para a eleição, ela serve como trampolim para a expansão dos gastos públicos, Elias. Tá? E isso daí abalou a regra fiscal que foi adotada lá em 2016, que foi a regra do teto de gastos. Bom, no meio disso daí, você tem um conflito lá no território ucraniano que bagunça muito os mercados globais na parte de energia, grãos, fertilizantes. Então, esses três itens, o resquício da pandemia, a eleição no final do ano e no meio tempo, a guerra entre o território ucraniano e russo, tem que ser muito bem analisado para mostrar o nosso ano de 2022. Mas, em resumo, como que a gente fica, né, Elias? Bom, você tem aí uma recuperação no quesito do emprego, tá? Você teve uma queda substancial das taxas de desemprego aqui em 2022, impulsionadas pelo setor de serviços, tá? Isso daí é uma boa notícia. Lucas, quer dizer que vai continuar caindo para o ano de 2023? Existe a possibilidade, mas os empregos que foram recuperados, por enquanto, são empregos de baixos salários. Tá? A gente ainda tem que recuperar os empregos e retomar o crescimento tanto do salário mínimo de maneira real, quanto de uma outra situação, que é uma expansão de melhores empregos, onde você possa, sim, dar uma maior qualidade de vida para a população. Tá? Você tem aí uma taxa de juros que em 2022 se manteve elevada nos seus 13,75 pontos percentuais. Existe uma possibilidade de manutenção para o ano de 2023 como um todo. A inflação, ela está apresentando, ela teve uma alta, né? A gente chegou a pensar numa inflação anual lá em janeiro por volta dos 2 dígitos ainda, mas você teve de fato uma melhoria nesse aspecto, principalmente quando ocorre uma intervenção no preço da gasolina. Então você faz com que a nossa aceleração inflacionária ela se reduza e a gente deve terminar o ano, Elias, com um IPCA de 5,8%. Tá? Para quem imaginava na casa até dos 10, 5,8%, está muito bom, muito bom.
Bom, você tem então aí uma expectativa de inflação controlada para o ano de 2023. Uma outra questão que a gente tem que olhar aqui é em relação às reservas do país, tá? A gente tem que os nossos valores em reservas de aproximadamente 326 bilhões, Elias, e o custo de manter essa reserva caiu esse ano em mais ou menos 10%, ou seja, está sendo o mesmo custo lá de 2011. Isso daí é um bom resultado, isso daí é uma boa dinâmica que a gente tem que dizer, porque manter a reserva ela é muito mais estratégica para o país, para uma proteção de alguma crise que se ocorra de maneira mais intensa no mundo. E o Brasil tem uma reserva hoje extremamente interessante. Tá? Então isso aí é importante para a gente pensar. Um quesito que talvez não, que vai atrapalhar para o próximo ano é que a eleição tem um custo e deixa esse rombo para o próximo presidente. É o que a gente já conversou aqui, como PEC kamikaze, PEC das bondades, PEC bomba, qualquer coisa que a gente queira classificar aqui como dessas PECs, tá? Que deu um subsídio muito grande para caminhoneiros, taxistas, Vale Gás, aumento do Auxílio Brasil. Isso foi colocado em campanha pelos dois presidentes como manutenção para o próximo ano. De fato, está sendo colocado e isso daí está gerando um rombo orçamentário muito grande. Tá? Em outro ponto que a gente também tem que imaginar, Elias, é como que a gente vai fazer para pagar essas contas novas, né? Da onde que sai e para onde que vai e como que eu vou tentar aumentar essa minha arrecadação. Para isso, a equipe econômica ainda tem que desenvolver um plano. Foi convidado recentemente o Fernando Haddad para assumir a secretaria, o Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Economia, agora ele será desmembrado em 4 pastas. O Ministério da Fazenda, extremamente importante, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento e outro que eu acabei de esquecer. Bom, isso daqui, Elias, é interessante porque melhora uma possibilidade de planejamento, já que você agora tem ministros que podem atuar de uma maneira mais firme dentro da sua pasta, porque ele vai ter um objetivo menor, né? Cada um agora tem uma pasta para cuidar, mas você teve a criação de mais ministérios. Então você entra com a possibilidade em 2023 de 37 ministérios. Lucas, isso daí é muito? Isso gera um aumento de gastos considerável. Você tem novas repartições para alugar máquinas, equipamentos, infraestrutura de custo de custeio, energia, água, internet, funcionários, cargos comissionados, enfim. Você então cria de fato uma despesa a mais. Né? É algo que é extremamente significativo? Não, mas em um país que você está focando no processo de economia, de reestruturação, de crescimento, você tem que dar o exemplo. E talvez o exemplo ele não tenha sido o melhor de início, ou seja, gastar mais criando novos ministérios. Bom, isso daí a gente só vai conseguir perceber se vai ter efetividade no próximo ano. Agora, professor Lucas Sorgato, nós tivemos então aí uma situação de alta dos combustíveis, alta nos juros, alta nos alimentos, o preço pago pelos estados com a redução do ICMS e uma série de medidas que terminariam em dezembro, seja com esse governo ou implementada talvez por um próximo governo em uma outra ocasião. Terminou que tudo prosseguiu, os estados estão desencorajados a elevar o ICMS às cotas passadas, 29%, 28%, 30% e até 31%, mas estão chegando ali num razoável de 19%, e tem um passivo aí.
Agora, fico aqui imaginando, a argumentação utilizada hoje e que sustenta boa parte do texto atual, do governo atual, de que a pandemia e os resquícios da pandemia e a guerra da Ucrânia são os causadores de todos os males brasileiros. Isso ainda prospera a partir do dia 1º de janeiro, ou dia 1º de janeiro essas coisas todas já não têm mais o mesmo valor, professor? Elias, a partir do dia 1º, a guerra da Ucrânia ainda terá um peso, tá? Mas já precificado, diferente do que aconteceu, onde a guerra se iniciou e você não sabia para onde que iriam os valores, para onde que iriam as produções, quais seriam os movimentos dos países. Agora, mais ou menos, isso já está claro, né? Então, a gente não pode dizer mais que determinado preço XYZ aumentou de uma maneira tão drástica, porque isso já foi feito, tá? Evidentemente que o conflito bélico, e pela proporção dos países, ainda vai gerar um impacto significativo na economia global, mas, como eu disse, já está precificado nesse caso. A pandemia e os custos da eleição também já estão precificados para o próximo governo. Então, Elias, esses fatores, eles não poderão mais ser utilizados como uma desculpa em si. Ele já está dado. Tem que ser, então, feita a evolução do governo com base nisso. Tá? Onde que a gente vai agir de uma maneira estratégica, tanto para o governo federal, quanto para estados, quanto para municípios. Né? O estado tomou uma atitude, por exemplo, pegando aqui Alagoas, de levar a cota base do ICMS, então foi de 17% para 19%, mais 2% do FECOEP, então a depender do item você vai chegar a 21%. Em alguns outros que envolvem, por exemplo, bebida alcoólica, teve até um aumento maior. Então você já começou a ter uma estratégia, estou aqui pegando Alagoas, mas os demais estados também fizeram coisas parecidas, tá? Então essa é uma situação. Para o governo federal, a mesma coisa, tá? Então, já existe isso, que a gente vai fazer? Qual que é o nosso plano? Por enquanto, os planos ainda não estão desenvolvidos. Você tem as ideias, né? Manutenção disso, criação daquilo, mas como que será feito e de onde que sairá determinado recurso XYZ, isso ainda não está claro. Mas atitudes devem sim ser tomadas e a desculpa utilizada, os eventos que fizeram o ano de 2020, 2021 e 2022 serem mais peculiares, como eu disse, já estão dados para 2023, não acredito que devam ser utilizados tanto quanto desculpa. Professor, bom, pelo menos agora nós temos ideias, né, de qual é o curso que pretende seguir o governo. Nós passamos 4 anos sem qualquer ideia. O que é que vai acontecer com a educação, o que é que vai acontecer com a infraestrutura, o que é que vai acontecer com a saúde, ou absolutamente no escuro. Nós não tínhamos nem como cobrar porque nada fora oferecido. Essa era uma situação às cegas, um país que corria de acordo com o seu dia a dia, sem qualquer efeito de planejamento. O que fazer? Nós temos uma distribuição de renda muito ruim, as pessoas estão sem poder consumir e o país, infelizmente, ainda arrecada muito mais no consumo. Como melhorar os seus cofres e dar soluções para uma série de questões se as pessoas não conseguem consumir, professor? Olha, a gente tem aqui, de fato, um país focado no consumo, né? Nosso setor, por exemplo, de comércio e serviços vai representar mais de 70% do nosso PIB. E a gente teve uma crescente no Brasil, principalmente no primeiro governo Lula, focado no aumento do crédito, no aumento do salário mínimo, no aumento do consumo e nos benefícios sociais. Ele não vai ter essa facilidade, por assim dizer, para esse novo mandato. Tá? Por quê? Porque as famílias já estão muito endividadas, os salários no seu nível de
lógica real, ele está mais baixo. Tá? Você está tendo, então, novas contratações de empregos um pouco mais sucateados, por assim dizer, mais pejotizados também. Então, você tem uma questão do consumo um tanto quanto delicada para esse momento, tá? Como que o governo vai fazer isso, Elias? A gente vai ter que esperar, de fato, pelo menos o primeiro semestre para saber qual vai ser a orientação econômica definitiva. Porque a gente não teve essa discussão no debate eleitoral. Você teve pontos soltados por ambos os candidatos de uma maneira muito superficial. Agora que o Haddad deu a cara, mostrou que a gente vai pensar o que é que pode de fato ser feito para o ano de 2023. Então a gente tem um governo montado, mas ainda com pouca estratégia definida, Elias. Muito bem, professor Lucas Sorgato, antes de mais nada, um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso. A gente vai continuar aqui com essas nossas sextas-feiras, sempre conversando um pouco mais sobre economia local, nacional, internacional, está tudo conectado, não é, professor? Exatamente isso, Elias. Também queria parabenizar, um Feliz Natal para todos vocês aí e todos os ouvintes. Muito obrigado, professor. Ótimo final de semana.